Estar lendo, eu peço que os irmãos possam acompanhar até mesmo em silêncio para podermos ganhar um pouco de tempo. A palavra diz assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo também que tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando um pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Aleluias. Feche os seus olhos. Pai, estamos aqui nessa noite, Deus, para anunciar acerca da Tua palavra. Já tivemos uma palavra devocional ministrada aos nossos corações que veio de confronto às nossas vidas, Pai, a nos alimentar, a prover, Deus, aquilo que advém de Ti. Podemos aqui elevar orações ao Senhor, entoar cânticos, mas nesse momento rogo, Pai, que o Senhor também possa falar conosco uma vez mais,
aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Me conceda capacidade, Deus, para transmitir. Me usa tão somente como um instrumento e nada além disso, Pai. Que o Senhor possa ser, Deus, o foco, que o Senhor possa ser o centro e que o Seu Espírito possa prover, Pai. Pois Tu és Deus, Tu reina, tens os Seus propósitos, tem, Pai, as Suas motivações. E eu Te adoro e bendigo ao Seu santo nome. Obrigado, Pai, seja conosco. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Queridos, a palavra de Deus, ela é sempre perfeita, ela é sempre boa, agradável e sempre alcança as nossas vidas de forma diferente. Ela se renova a cada manhã e é um alimento, pois sabemos que, em comparação à vida de um atleta, um esportista, alguém que busca um alto rendimento, uma performance naquilo que se dedica, ele vem a se preparar, ele vem a se capacitar, ele vem a se envolver. Um pugilista, um boxeador, ele treina arduamente por semanas, controla a sua alimentação, tem os seus próprios treinadores, faz as suas atividades físicas, ele tem todo um acompanhamento clínico e médico para atingir o ápice do seu organismo, para render a sua mais elevada potência, para proporcionar a sua melhor performance. Assim bem como um atleta, um jogador de futebol, nós vemos muitas das vezes pela televisão, há aqueles que gostam, apreciam o esporte. Eu moderadamente acompanho mais distante, há alguns irmãos que são um pouco mais inflamados, mas não é o meu coração, mas amém. Um atleta não é tão somente viver de patrocínios, não é tão somente viver ao aparecer em um televisor, não. Ele muitas das vezes deixa a sua família, se distancia de muitos prazeres, se priva de muitos convívios familiares, se priva de muitas oportunidades de vivenciar, para se dedicar à sua vida como um atleta e atingir um rendimento, atingir o ápice de sua carreira. E observa-se que nem todos que jogam futebol se tornam um grande astro, nem todos que praticam o boxe ou alguma outra atividade chegam a este nível, chegam a este extremo. E assim também, queridos, muitas das vezes é a nossa vida com Deus, muitas das vezes é a nossa caminhada com fé. Muitos apreciam, muitos têm o desejo de se envolver, muitos acham bacana acerca do Evangelho quando ouvem uma canção, quando ouvem uma palavra ministrada, mas para se atingir um ápice de comunhão com Deus, há a necessidade de abdicar de muitas coisas, há uma necessidade de abrir mão de muitos prazeres, desejos, anseios, vontades, muitas das vezes de sonhos pessoais que não nos levam ao centro e à vontade de Deus. E isso é difícil, queridos. Então, por isso, muitos não alcançam um grau de intimidade com Deus. Muitos não querem buscar ao Senhor, não querem orar pelas madrugadas, não querem orar e se consagrar. Muitos não querem ler a palavra de Deus com uma dada frequência. Muitos não querem se dedicar, debruçar a estudar e se preparar. Porque é difícil a gente lutar contra aquilo que é natural, contra aquilo que é um impulso. O desejo de uma pessoa é ter conforto. Não é estar em uma academia, não é a deixar de comer um churrasco com aquela gordurinha da picanha, não é deixar de beber a sua Coca-Cola, não. Ele não quer comer aquela porção ali sob medida para que o seu organismo esteja num alto rendimento. Não, ele quer os prazeres. E assim também é a nossa vida espiritual, queridos. Muitas das vezes a carne pede que a gente faça aquilo que a ira nos acende naquele momento de cólera. Muitas das vezes a carne quer que a gente não vá à casa do Senhor e não siga os seus estatutos. Muitas das vezes a carne nos chama para aquele copo de cerveja, para aquele copo de vinho. Muitas das vezes a carne quer que a gente ouça aquela música que todo mundo está ouvindo e é agradável. Mas aquilo que o Espírito requer de nós é que sejamos santos, é que sejamos separados, é que sejamos diferentes dos demais. E é para isso que o Senhor nos chamou, queridos,
Fácil? Não. Mas impossível? Também não. Pois quem nos garante é Cristo. E ele mencionou que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, pois como ele venceu o mundo, também o venceríamos. E ele que nos garante, irmãos. Então não devemos temer, não devemos pensar em desistir, muito embora esse seja o nosso primeiro desejo, mediante uma adversidade, uma dificuldade. A palavra de Deus vai nos falar, queridos, acerca de Cristo. Cristo vem sobre um propósito, vem sobre um desígnio à terra. Cristo é Deus, mas se fez carne, tornou-se matéria. Ele era totalmente Deus, mas era totalmente homem, pois ele veio sobre um propósito para cumprir os desígnios que estavam estabelecidos desde o princípio dos tempos. O Antigo Testamento fará muitas menções acerca da vinda de Cristo e do realizar de seus propósitos. Pois Cristo, queridos, não é obra de um acaso, não é obra de uma mera história que veio para tão somente trazer uma bela narrativa, algo que pudesse ser contado às pessoas e pudesse trazer ali conforto. Não. Cristo é Deus que se figurou como homem para trazer remissão de pecados e transformar todo aquele que nele crê como o único e suficiente Salvador. A palavra de Deus vai nos falar que quanto ao seu nascimento, Isaías 7,14 diz assim: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías 9,6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Miqueias 5,2: mas tu, Belém, Efratá, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ei, então entenda isso. Havia sido profetizado há cerca de mais de 700 anos que Cristo viria ao mundo para remir os pecados. Mas no entendimento dos judeus, os judeus eram um povo que herdava a herança, herdava ali uma promessa que era um povo escolhido pelo Senhor, mas estava enfadado por devidas transcorrências de suas transgressões e pecados a pagar um preço. Muitas das vezes aquele povo padeceu martírio, padeceu calvários, padeceu por muitas aflições, porque adoravam outros deuses, porque desobedeciam à vontade do Senhor, porque sofriam por desobediência. Essa nação que tinha uma herança foi feita muito cativa, ao tempo que chegou o Império Babilônico e o submeteu a um jugo que dizimou praticamente toda a nação. Poucos restaram, toda a sua glória, toda a sua honra já não se lembrava mais, já não se fazia mais presente. Isso tudo porque o povo transgrediu contra o Senhor. E Deus permitia que viessem as adversidades para que eles recordassem que necessitavam da graça e da presença de Deus. Mas esse mesmo povo que passou por aflições não perdeu a promessa em uma totalidade, pois Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que venha se arrepender. Deus permite que o povo sofra, mas não permite que ele venha a ser extinto. Aquele povo que foi governado outrora por Saul e teve o seu momento de auge e apogeu através de Davi e Salomão, viveu o seu período de glória, uma expansão territorial como nunca antes havia sido visto naqueles dias. A glória era conhecida, pois aonde chegava o exército de Israel, a arca da aliança, não havia quem pudesse vencer, pois a presença de Deus estava com o povo, pois o povo obedecia, seguia os ritos, obedecia ao Senhor. Então a sua graça os envolvia e os capacitava para vencer as lutas, independente de quem fosse o seu adversário. Mas esse mesmo povo pecou, errou, transgrediu e por isso padeceu.
houve então um período ao qual chegou o Império Romano a se estabelecer sobre o reino de Israel. Jerusalém foi tomada e a nação passou a padecer sobre o indulto real do Império Romano. Jerusalém tinha que pagar tributos. Jerusalém era submetida ao Império Romano. Jerusalém padecia. E aquele povo tinha saudade desses dias. Eles queriam que fosse levantado um novo rei, tal como Davi, tal como Salomão, e que se submetesse ali então uma nova monarquia, um novo império, uma nova força judaica para se sobrepor às demais nações. Mas o propósito de Deus não era esse, queridos. E muitas das vezes o nosso coração nos conduz para aquilo que é aprazível, aquilo que é um desejo da nossa carne. Mas os propósitos de Deus são outros. E isso foi estabelecido através de Cristo. O povo daqueles dias esperavam que Cristo, ao nascer, ao cumprir as profecias que estavam estabelecidas em Isaías, fosse se levantar como um grande rei, como um guerreiro, como alguém que fosse embanhar a sua espada, desembanhá-la, portá-la e conduzir o povo à libertação, conduzir o povo a um combate onde eles mais uma vez fossem vencedores. Mas o reino que Cristo veio trazer ao mundo é um reino celestial, queridos. É um reino que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. É um reino que transcendia o entendimento daqueles homens. E até o de muitos aos dias de hoje. Pois pensam que servir a Cristo tão somente é ter um carro do ano. Servir a Cristo é tão somente ter uma casa, ter a opção de viajar para onde eu quero. Mas, querido, não se engane. Deus até pode permitir que você venha adquirir essas coisas, se isso não for te roubar a presença dele da sua vida. Mas, se você não tiver o desfrute dessas coisas, lembre-se de algo que é de suma importância. Há um reino onde as ruas são de ouro e de jaspes, aonde nunca o homem pode tocar, e a glória será eterna, e todos dirão: Santo, 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 é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Lá não há dores, lá não há aflições, lá não há lutas, não há adversidades, porque lá toda língua confessará e toda boca professará que só o Senhor é Deus. E esse reino ele reserva para nós, queridos. E o Senhor vem a se manifestar, vem à terra, cumpre os seus propósitos, a um ponto em que ele nasce em Belém, cumpre as profecias estabelecidas no Antigo Testamento e desenvolve o seu ministério. Jesus faz milagres, faz sinais. Jesus manifesta a sua graça e seleciona homens para o seguir, 12 homens, e muitos o acompanham. Mas ainda assim, aquele povo, em ver tantas manifestações da sua graça, não compreendiam a totalidade de seu ministério. Tiago, por que você diz isso? Porque os próprios homens vão dizer acerca de que Cristo era o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Observa-se que muitos não o reconheciam como se fosse Deus, pois não compreendiam ainda a totalidade de seu ministério. Viram ele manifestar muitos sinais, então fizeram se recordar: Elias pode ter reencarnado, ou Moisés, quem o sabe, alguém, quem sabe é um grande profeta, mas não conheciam, não entendiam a grandeza que estava diante de vós, pois estava ali o Cristo, o eterno Deus. E Jesus, em fazer a sua boa obra, em manifestar a sua graça, estava ali fazendo aqueles homens vivenciar algo sobrenatural, queridos. Pois Cristo inicia o seu ministério de uma forma singular. Jesus vai ao deserto após ser batizado, ali faz um jejum, fica no deserto tentado por Satanás, e após esse jejum ele começa a fazer diversas manifestações de seu poder. Jesus transformou a água em vinho na boda de Canaã. Jesus expulsa demônios na sinagoga de Cafarnaum. Jesus
provê a pesca milagrosa. Jesus faz com que o filho morto da viúva de Naim seja ressuscitado. Jesus cura leproso. Jesus cura o servo do centurião. Jesus cura o filho do oficial. Jesus cura a sogra de Pedro. Jesus expulsa demônios novamente. Jesus acalma a tempestade com os discípulos dentro do barco. Jesus expulsa os demônios que habitavam no Gadareno. Jesus cura paralíticos. Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. Jesus cura a filha de Jairo. Jesus cura os cegos na Galileia. Jesus expulsa demônios. Jesus cura um paralítico em Betesda. Jesus cura um homem com a mão mirrada. Jesus provê a cura do cego. Jesus provê a cura do mudo. Jesus cura a mulher doente. Jesus alimenta os 5.000 através da multiplicação dos pães. Jesus caminha sobre as águas. Jesus cura em Genezaré. Jesus cura a mulher cananeia. Jesus cura o surdo em Decápolis. Novamente faz uma multiplicação. Jesus cura o cego. Jesus faz a transfiguração em receber a graça e o Espírito Santo sobre si. Jesus faz com que os demônios de um menino sejam repelidos, expulsos. Jesus tira a moeda da boca do peixe. Jesus cura 10 leprosos. Jesus cura um cego de nascença. Jesus cura um cego em Jericó. Jesus faz a ressurreição de Lázaro. Jesus amaldiçoa a figueira e a faz secar. Jesus cura a orelha do soldado que foi arrancada por Pedro. Jesus fez todos esses sinais, queridos. Jesus manifestou a sua graça, mostrou o seu poder, mas ainda assim os discípulos não entendiam a totalidade do seu poder. Eles viam os seus sinais, mas ainda assim não compreendiam quem verdadeiramente Cristo era. Ei, queridos, estar na igreja, vir aos cultos, se não buscar por intimidade, conhecer quem é Deus, você jamais adentrará um nível elevado de conhecimento acerca de Deus. Vir ao culto tão somente, queridos, não transforma a sua intimidade com Deus. Buscar intimidade é meditar na palavra, é orar, é se consagrar, é buscar a presença, é meditar na lei do Senhor, é se afastar daquilo que é mal, é buscar se afastar das más conversações, é buscar afastar daquilo que alimenta a sua carne, mas não edifica o seu espírito. Ei, você quer ter um alto rendimento, mudar de nível quanto à sua espiritualidade na presença de Deus, se alimente daquilo que vem do céu e se desligue daquilo que é da terra. Ei, Jesus quer mudar a sua história, mas depende de que você dê liberdade para Ele prover em seus dias. Ainda que Ele tenha todo o poder em suas mãos, Jesus poderia não somente dizer: ei, discípulos, tome a minha graça e vivam o Evangelho, mas Ele não o fez. Jesus queria que eles compreendessem, e por isso Ele os chamou, os separou e fez com que eles andassem com Ele, fez com que eles vissem todos esses sinais, permitiu que eles fossem provados, permitiu que eles tivessem medo em meio a uma tempestade no mar da Galileia, permitiu que eles vissem as multiplicações, permitiu que eles vissem a ressurreição de Lázaro. Jesus vai permitir que nós venhamos passar por muitas lutas, vai mostrar muitos sinais e evidências que Ele é conosco, mas ainda assim, em muitos momentos nós vamos temer, nós vamos ter medo, nós vamos duvidar em alguns momentos do nosso chamado, se Deus é conosco. Pai, me ajuda. Mas, querido, aquele que prometeu é fiel e Ele não mente, não volta atrás, vai se cumprir, vai acontecer, não importa as circunstâncias, o que dizem, falem, pensem, não, porque se preciso for, Ele para o sol, Ele reduz a rotação da terra, Ele abre o mar, Ele faz com que as águas se movam, e se preciso for, Ele anda sobre as águas para chegar até você. O morto ressuscitava, o céu enxergava, o mundo falava. O que é a sua dificuldade na presença desse Deus? O que é que Ele não pode fazer? O que é que Ele não pode prover? Então creia tão somente, porque Jesus, Ele não nos abandona e não nos deixa só. Aleluia. Queridos, Emaús era uma cidade que distava, alguns historiadores vão apontar,
como cerca de 30 quilômetros, outros a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E era um caminho onde 2 dos discípulos de Cristo estavam caminhando após tudo o que ocorreu em Jerusalém. Jesus desenvolveu o seu ministério e então a história se transcorreu para o propósito onde ele seria morto. Mas não morto porque aqueles homens queriam, mas morto porque ele tinha um propósito: se entregar para que nós tivéssemos aceitação e remissão de nossos pecados. Porque ninguém poderia tocá-lo se ele não o quisesse. Uma legião de anjos seria tão somente necessário um anjo sequer para que abominasse e acabasse com toda a humanidade. Mas Cristo morreu por um propósito: salvar a mim e a você. E diz assim a palavra do Senhor: e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Ele dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo, mas ele, virando-lhe e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Ei, Cristo era Deus, tinha o poder, a graça, manifestou muitos sinais e sabia aquilo que estava por vir. Ele tão somente, se o quisesse, poderia dizimar aqueles soldados, dizimar aqueles homens e fugir. Poderia se transfigurar, sair daquele ambiente e não padecer tudo aquilo que sofreu. Mas ele tinha um propósito: era necessário que o Filho do Homem padecesse como um cordeiro puro, fosse imolado, sofresse, que ele vertesse ali na cruz do Calvário pelos meus e os seus pecados. E isso se cumpriu em Cristo. Jesus foi crucificado, as Escrituras se cumpriram sobre Cristo, e ao 3º dia, a palavra de Deus vai nos dizer que ele ressuscitou. Cristo foi enterrado em um túmulo, por onde este túmulo estabelecia-se sobre uma pedra aonde o vedaram. A história vai nos dizer que essa pedra possuía cerca de 1 tonelada a 3 toneladas, cerca de 1.000 quilos a 3.000 quilos. Uma pedra como essa não seria fácil ser removida, irmãos. Levantar um saco de cimento é difícil, que pesa 50 quilos, imagina 1.000 a 3.000 quilos, que era aproximadamente o que deduzem ser a pedra que tampava a sepultura onde Cristo estava. E se isso não bastasse, havia nessa sepultura um selo. Acreditam-se que era uma corda e houvesse um selo real, aonde qualquer um que tentasse abrir essa porta, esse selo seria rompido e seria perceptível que alguém tocou naquela estrutura. Mas se isso não fosse suficiente, os fariseus cuidaram para que houvesse uma guarnição de soldados romanos a guardar a sepultura, porque embora eles tivessem crucificado a Cristo, mas conheciam a verdade, porque ouviram falar que ao 3º dia o Messias ressuscitaria. Aleluia. E eles tinham medo, botaram a saber que talvez pudessem os discípulos de Cristo invadir a sepultura e roubar o seu corpo, para dizer que se cumpriu aquilo que estava escrito. Mas Jesus não depende de favor humano para cumprir o seu propósito, querido. Ele veio segundo uma missão e todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. E quando aqui ele estava, ele vivenciou as dores e o martírio, mas em tempo oportuno ele manifestou a sua graça e a sua glória. Jesus ressuscita no 3º dia. Jesus manifesta-se para aquelas mulheres na sepultura. E quando Jesus ressuscitou, houve um grande terremoto, aonde a pedra foi movida por um anjo, e aquela pedra que pesava entre 1.000 a 3.000 quilos, não foi nada para aquele anjo para o remover. Aqueles soldados atônitos fugiram daquele ambiente e temeram, porque essa é a presença do nosso Deus.
Não tem valente, não tem forte, não tem o brabo, não tem o nervoso, não tem quem possa se opor ao nosso Senhor. E aqueles homens fugiram da presença do anjo do Senhor. E Cristo ressuscitou, queridos. Creia nisso. Ele ressuscitou. Aleluia! E ao ressuscitar, Jesus manifesta-se para os seus discípulos. As mulheres vão até o túmulo e se deparam com um anjo que diz: por que buscais aquele que está vivo? Elas se deparam com aqueles seres celestiais e anunciam as boas novas aos discípulos. E se não bastasse, Jesus se apresenta aos discípulos do caminho de Emaús. Os discípulos que iam ao caminho de Emaús não eram aqueles 12 inicialmente que o Senhor separou, mas eram discípulos que seguiam a comitiva de Cristo, discípulos que estavam ao redor de Cristo enquanto ele desenvolveu o seu ministério por cerca de 3 anos e meio na terra. Pois ao anunciar as boas novas e manifestar os seus sinais, muitos creram e seguiram. Mas aqueles homens não compreendiam uma vez mais a totalidade do poder do Senhor. E quando estavam no caminho de Emaús, desesperançosos, ao pensar que, como muitos, Cristo, o Messias, seria um guerreiro, um rei forte, com um braço dominante, e não o fez assim. Cristo veio para nos preparar uma nova terra e um novo céu. Aqueles homens perderam a esperança, a expectativa, imaginavam ser o fim, porque passaram-se 3 dias e ele não ressuscitou. O tempo se passou e não cumpriu aquilo que estava escrito. Mas aqueles homens se deparam com alguém enquanto peregrinavam, enquanto andavam para Emaús. Emaús estava distante daquilo que era o propósito de Deus. Estavam indo para uma cidade pequena, estavam saindo de Jerusalém, estavam indo para um lugar onde eles não estavam mais no direcionamento do Senhor. Emaús seria um caminho para que eles buscassem um repouso, mas o que Cristo preparava para eles transcendia o seu entendimento, pois eles caminhavam e Cristo se apresenta a eles. No primeiro momento eles não compreenderam, não entenderam quem era aquele que estava andando com eles. Mas Jesus então começa a lhes dizer: do que conversas? Por que estás tristes? Aqueles homens começaram a falar sobre o sacrifício, a morte de Cristo. E quando de repente eles chegaram em um ponto, eles chamam a Cristo para se alimentar e repousar com eles. Quando Cristo vai fazer o partir do pão, aqueles homens notam que há algo familiar, há algo especial sobre a vida daquele homem. Os seus olhos foram retirados as vendas e eles puderam entender que estava diante deles o próprio Cristo que ressuscitou. Ei, muitas das vezes é assim a nossa vida. Vivemos um propósito, vivemos um chamado, vivemos um direcionamento de Deus, mas estamos tão preocupados com aquilo que nos aflige, que serve como impedimento para que não vejamos a presença do Senhor. Aquilo que nos aflige é tão forte para nós e é tão grande para a nossa estrutura que nos esquecemos de quem servimos e quem está ao nosso lado. Então somente nós estamos com uma aflição, aquela pessoa está enferma dentro da sua casa e você está pensando: Cristo me deixou, me abandonou, não se recorda mais da promessa e do que Ele pretende fazer comigo, mas Ele está ali contigo. Ei, por que está aflito? Por que está perturbado? Por que está se preocupando com isso? Não fui eu que prometi, eu estou aqui, eu estou contigo caminhando ao seu lado, eu estou contigo aqui enquanto você descansa, eu estou contigo enquanto você se alimenta, eu ando com você, estou com você. Aqueles homens conheceram a Cristo no momento em que eles deixaram de se lamentar e entender que vai se cumprir aquilo que Ele prometeu. Assim também é na minha e na sua vida. Não se deixe levar pelas lutas e aflições, porque fiel é aquele que prometeu. Vai se cumprir sim, ele vai ser salvo sim, ela vai ser liberta sim, a porta vai se abrir sim, você vai ter uma família abençoada sim, você vai ter um ministério cheio da graça de Deus sim, você vai ser um instrumento nas mãos de Deus sim. Ei, não é para desistir, não é para fugir, não é para sair do propósito, mas se manter no
Oh, aleluia! Deus Santo, poderoso, eterno Deus. Ei, queridos, Ele é santo, poderoso, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, é o príncipe da paz, Senhor dos senhores. Aqueles homens fizeram conhecer então que Cristo havia ressuscitado. Eu imagino então os seus corações ardendo. Eu imagino então a alegria que sentiram quando notaram e perceberam verdadeiramente Ele não é somente um profeta, mas é Deus. Verdadeiramente Ele não é só um grande homem, mas é Deus. Ah, querido, que os meus olhos e os seus olhos também sejam abertos para que possamos entender verdadeiramente a quem nós servimos e a quem nós buscamos. Não estamos brincando de servir a Deus, estamos o adorando em verdade, em espírito, em sinceridade. Ei, não importa o que pensam a respeito da sua fé, de como você tem se apresentado na presença de Deus, mas seja sincero, viva o seu evangelho, o evangelho de Cristo, viva em sinceridade, pois Ele muda todo o cenário e Ele faz toda a diferença. Os discípulos estavam pensando em desistir, mas quando viram a Cristo, quando Jesus chegou ao ambiente, quando Jesus visitou aqueles homens no caminho de Emaús, quando eles fizeram então os demais dos 11 discípulos a saber, Jesus então chega à sua presença, vai ter com eles, e aqueles homens ficam ali assustados, sem entender, ficam atônitos, o reconhecem, mas têm um receio, se é ou não é, se é um fantasma, se é um espírito. Mas Jesus então tão somente estende as suas mãos e diz: olha aqui, as minhas mãos estão transpassadas, olha os meus pés estão transpassados, me dê o que me alimentar, me dê o que comer. E esse é o Cristo que servimos, queridos. Ele não é uma lenda, Ele não é uma história, Ele não é uma ficção, Ele não é um conto, não. Ele é santo, poderoso, eterno, maravilhoso, o príncipe da paz, o grande eu sou, aquele que ressuscitou, aquele que é fiel, aquele que veio e há de vir uma vez mais para resgatar a sua igreja, todo aquele que nele crê e tão somente for fiel, há de ser salvo, querido. E eu libero uma palavra profética sobre a sua vida em nome de Jesus. Você não vai parar, você não vai desistir, Deus vai cumprir tudo aquilo que prometeu, ainda que digam que não, ainda que seja improvável, ainda que seja difícil, ainda que você pense, passou-se tempo demais, não dá mais para isso acontecer, ei, a minha estrutura não mais suporta, não tem como mais ser, não dá, já foi, a minha era passou-se, não, Deus não se engana, se Ele prometeu, vai cumprir, se Ele liberou a palavra, vai acontecer, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele venceu a morte, Ele é santo, Ele é majestoso, é o príncipe da paz, o eterno, o Yeshua, a Machia, a raiz do céu, o príncipe da paz, o soberano Deus de Israel. Ele é conosco, Ele é por nós, está na casa, está no ambiente, Ele é da sua história, é da sua vida, é da sua casa, é da sua família, Ele é da sua carreira, Ele é do seu ministério, Ele é do seu casamento, Ele é na vida do seu filho, Ele é na vida da sua filha, Ele é no seu lar, Ele é na sua dispensa, Ele é nas suas finanças, Ele é tudo que está contigo, Ele não te deixa, não te desampara, Ele é fiel, e vai cumprir tudo que prometeu. Ei, Jesus não te chamou para ir para Emaús, Ele te chamou para cumprir o propósito que Ele comissionou na sua história, e Ele vai cuidar de tudo. O mesmo Cristo que tantos milagres fez, é o mesmo Cristo que rege a minha e a sua história, é o mesmo Cristo que é por nós, que está conosco. Ei, não é o coronavírus que vai dizer quando você vai descer a sepultura, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não é uma crise que vai decretar a falência da sua casa, não. A última palavra ainda vem do Senhor. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é contigo. O príncipe da paz, em tempo oportuno, cumpriu o seu propósito e manifestou a sua graça sobre a vida daqueles homens.
Eles se encheram de fé quando estavam já sem esperança. E isso é o que Cristo está fazendo conosco nesta noite, em nome de Jesus. Se você estava pensando em parar, pensando em desistir, abrir mão do seu chamado, do seu ministério, de andar com Ele, de estar na presença dEle, de seguir o seu caminho, ei, lembra-te, o teu Criador é fiel, Ele não te deixou, não te esqueceu de ti, e está contigo, em nome de Jesus. Seja abençoado, meu querido, seja envolto por essa graça e por esse Espírito, que Ele não venha te deixar, te desamparar e estar contigo ao longo de toda a sua história. Ele é fiel, querido, Ele é fiel. Eu sou falho, eu não mereço, eu não sou digno, mas Ele é poderoso, amoroso, galardoador. Ele tem graça a nos envolver, a lançar sobre a minha e a sua história de forma especial. Aleluia. Ele é santo, poderoso, majestoso, príncipe da paz. Aleluia. Aleluia. Oh, como lindo esse nome é. Oh, como lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, como lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Oh, como lindo esse nome é. O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar luz, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o vento rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama sua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, e hoje para sempre reinarás. Teu é o reino e tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Glória! Aleluia! Deus poderoso! Glória!
de pé nesse instante. Aleluia, Deus. Pai, ministramos acerca da Tua palavra, Senhor, meditamos sobre a Sua Escritura, Pai, e falamos acerca de um nome que está acima de todo nome, aquele que nem mesmo a morte pôde o vencer, aquele que a enfermidade não era maior do que o Seu nome, aquele que as forças bélicas, por maiores que fossem em seus dias, não eram maior do que Ele, aquele que curou a tantos, aquele que libertou a tantos, aquele que manifestou a sua graça sobre tantos. É o mesmo que hoje está, aquele que nos cerca, aquele que nos envolve, aquele que está nesse ambiente, aquele que nos visita, aquele que nos envolve, o Espírito Consolador que foi deixado segundo a sua ascensão aos céus e que habita em nós, está neste lugar, está em nossos corações, habita em nossa estrutura e em nossas vidas. Pai, eu não conheço a luta que cada um dos seus filhos passa, eu não vejo as aflições, Pai, que afligem-os, mas Tu sabes, Tu o conheces, Pai, Tu sabes o que os está conduzindo para o caminho de Emaús, mas no caminho o Senhor fala, o Senhor se revela, o Senhor manifesta a sua graça, o Senhor mostra as mãos transpassadas por nos amar. Ei Deus, então que não venhamos desistir e abandonar o caminho, ainda que estejamos pensando em parar, mas no caminho o Senhor pode nos recuperar, o Senhor pode nos envolver, nos avivar, nos trazer de volta ao propósito. Então que não venhamos desistir, Pai. Cura esta vida que precisa nesse momento do Seu toque, Pai. A AIDS não é maior do que o Senhor, o câncer não é maior do que o Seu nome. Ei, Espírito Santo, essa hemodiálise vai ter fim, Deus. Ei, essas injeções, esse tratamento, ei, Pai, o Senhor pode todas as coisas, todo o poder tem em Seu nome. Espírito Santo de Deus, venha prover no sobrenatural, Pai, manifesta a Sua graça, o Seu agir. Espírito Santo de Deus, Pai, que o Seu nome seja glorificado, Pai. Salva, liberta, transforma, abre portas, manifesta o Seu agir, Pai. Clamamos por Ti, Espírito Santo de Deus. Toma nesse momento, Jesus, o Wilson, o tio da Aline, Pai. O Senhor conhece este homem e o Senhor tem a capacidade de chamá-lo pelo nome, Pai. O Senhor sabe aquilo que ele necessita, o Senhor sabe aquilo, Pai, que é necessário para mudar a sua história, a sua vida, o seu cenário. Então, neste momento, Pai, pela Sua graça, o Seu poder, o Seu agir, manifesta lá, Pai, a Sua provisão advinda dos céus e muda a história desse homem, Pai, no poder do Seu nome, Pai. Rogamos e clamamos ao Seu santo nome, doce Espírito de Deus. Toma a vida do pastor Natanael, Pai, em Suas mãos, esse homem de fé que busca a Sua presença, que é fiel a Ti, Pai. Ei, Senhor, derrama a Sua graça, o reveste, Senhor, da Sua unção, da Sua misericórdia, reveste o Senhor da Sua estrutura divina dos céus, Pai, que tudo aquilo que possa estar em inconformidade no seu organismo seja colocado em ordem neste instante, nesse momento. Há poder do Seu sangue, há poder do Seu nome. Não é tempo de parar, não é tempo, Senhor, de deixar aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Ei, não será o físico, não será a estrutura, Senhor, que há de parar o Seu propósito, o Seu projeto, no poder do Seu nome, Pai. O revista da Sua graça, o revista da Sua unção. Transforma, Senhor, o Seu cenário, para que o Seu nome seja glorificado uma vez mais, Pai. Há poder no Seu nome e há poder no Seu sangue, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém, amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Amém. Oh, maravilha. A palavra já foi dita em relação da fé já foi feita. E que Deus venha abençoar a cada um de vocês. Amém. Pai querido, Deus amado, que o Senhor em paz para os seus lares, Deus, livrando o nome do mundo, Glória a Jesus. Deus,
operando, meu Deus, segundo a tua bondade, Meu Deus. Pai querido, que o Senhor venha, Deus, efetivar, meu Pai, a fé de cada um, Deus vivo, ministrando segundo a tua misericórdia, Pai querido, suprir a necessidade, quer cura, libertação, Deus, eu não sei, mas supre, Pai, porque o Senhor é o Deus servidor, o Deus que supre, Pai. Leva-nos em paz para o nosso lar, segundo a tua bondade, aqui te pedindo crendo, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do nosso